Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula aqui é uma aula sobre movimentos variados, um pouco aí de revisão também, então nós temos algumas atividades para fazer aqui, para analisar, tá? Nós tínhamos visto anteriormente o conceito de aceleração, O que é aceleração? Aceleração é uma grandeza física que está relacionado, é a medida com que a velocidade de um corpo varia, Ou seja, é uma grandeza que associa a velocidade de movimento. Tá? Então nós temos a aceleração, depois nós vamos ver aqui a aceleração média, que é basicamente a mesma coisa. A aceleração média é aquela aceleração que a gente calcula, onde nós conhecemos apenas aí, nos basta apenas conhecer a velocidade final, a inicial e o tempo. Tá? A aceleração então é uma grandeza física, representada pela letra A, e a unidade no sistema internacional que nós vimos aí, o metro por segundo ao quadrado. Tá? Tem uma atividade que nós vamos fazer o cálculo da aceleração média, então a gente vai falar um pouquinho mais. O que seriam os movimentos variados? Os movimentos variados são os movimentos cuja velocidade varia com o tempo, ou seja, são os movimentos que têm aceleração. E quando nós falamos em aceleração, a variação de velocidade pode ser para cima, positiva, com aumento de velocidade, ou a variação de velocidade pode ser negativa, com aceleração negativa, aí nós temos aí os chamados movimentos retardados. Tá? Então, movimentos acelerados são os movimentos onde eu tenho aumento de velocidade, e quando nós calculamos a aceleração dá um valor positivo, e nós temos os movimentos retardados, que são os movimentos que, quando a gente calcula a aceleração, dá um valor negativo. Nos movimentos retardados, a velocidade inicial é maior que a final. Então, se a inicial é maior que a final, obviamente está decrescendo. Tá? Aí dentro nós temos aí os movimentos uniformemente variados, que são os movimentos que a gente consegue tratar, e são os movimentos mais comportados. O que é um movimento uniformemente variado? É um movimento variado com aceleração constante. Tá? O que é uma aceleração constante? É uma aceleração cuja velocidade vai variar com um valor fixo. Então tem uma taxa fixa ali de aumento ou diminuição de velocidade. Tá? Então, dentro dos movimentos uniformemente variados, nós temos os movimentos retilíneos, uniformemente variados, que são os movimentos com aceleração constante, que acontecem em linha reta, por isso retilíneo, e nós temos os movimentos circulares uniformemente variados, que a gente vai ver posteriormente. Tá? São movimentos em trajetória circular, onde eu tenho um aumento constante de velocidade, ou seja, uma aceleração constante. A velocidade vai mudar sempre com um valor fixo. Então nós temos aqui, por exemplo, dois exemplos. Tá? Nós temos um exemplo aqui de um movimento acelerado. Vamos supor que a aceleração seja de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olhando nesse gráfico aqui embaixo, você tem um gráfico do tempo, tem o meu cronômetro, de 0 a 5 segundos, e tem a velocidade, como a velocidade se comporta a cada segundo. Então, supondo que ele parte do repouso, o tempo zero ele está parado, com 1 segundo de movimento ele vai estar a 2 metros por segundo, com 2 segundos de movimento, 4 metros por segundo, 3 segundos, 6 metros por segundo, com 4 segundos, 8 metros por segundo, e assim sucessivamente. Então, observa que a velocidade está aumentando de quanto em quanto? 2 em 2. Está vendo? 0 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Por que esse aumento de 2 é a cada segundo de movimento? Porque a aceleração é de 2 metros por segundo por segundo. 2 metros por segundo dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Professor, no caso do movimento retardado, então nós temos, por exemplo, aqui, exemplo, uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observe que, como no exemplo anterior, nós temos aqui uma tabelinha onde eu tenho um cronômetro que vai de 0 a 5 segundos, e embaixo, como a velocidade se comporta a cada segundo de movimento. Então observa que eu começo com uma velocidade de 10 metros por segundo, em 1 segundo eu vou estar a 8. Segundo a 6 metros por segundo. Terceiro segundo, 4 metros por segundo. Quarto segundo de movimento, 2 metros por segundo. E no quinto, ele parou. Então ele foi de uma velocidade de 10 metros por segundo ao repouso. Então a velocidade inicial maior que a final. O que aconteceu? Qual é a diferença em relação ao anterior?
a velocidade agora decresceu, ela diminuiu de 2 em 2. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Beleza? Então, nos movimentos acelerados, uniformemente variados, você tem um aumento, né, constante no valor da velocidade aqui. Tá? Aqui se fosse 3, né? 0, 3, 6, 9. Se fosse 10, como é o caso da aceleração gravitacional aí, né? A gente arredonda para 10. 0, 10, 20, 30, tá? Por isso que a aceleração é constante. E se ela não fosse constante, como seria? Aí eu teria, por exemplo, aqui 0, 2, 3, 11, 2, menos 5, né? Ou seja, uma aceleração com valores diferentes de velocidade a cada segundo, tá? E fica difícil. Essas equações que a gente vai trabalhar aqui, elas não funcionam para quando as velocidades variam com valores diferentes, tá? Tem que ter sempre o mesmo valorzinho ali. A aceleração constante é uma aceleração onde a velocidade aumenta com valor fixo ou diminui com valor fixo, tá? Então, nesses dois casos, nós temos chamados movimentos uniformemente variados. Beleza? Pequena introdução, tá? As equações que a gente usa nos movimentos uniformemente variados, pessoal, são essas belezurinhas aqui, né? É função horária dos espaços, que depende da posição inicial, velocidade inicial e tempo, mais o meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Equação horária das velocidades, né? Ou função horária das velocidades, velocidade em função do tempo, depende da velocidade inicial, que é um valor fixo, e depende da aceleração, que é um valor fixo. Quem é a minha variável aqui é o t, né? Como se fosse um x lá da matemática, que está sempre variando. E o v fosse um y, tá? E botando essa aqui dentro e fazendo uns arranjos aí, né? Nós chegamos aqui à famosa equação de Torricelli. Quando eu pego essa equação, eu encaixo aqui dentro. Eu não vou fazer essa transformação agora, mas quem quiser tentar aí fica legal, tá? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de deslocamento. Se for em linha reta, né, é basicamente a distância que o corpo andou ali, se movimentou durante um espaço, né, um intervalo de tempo, tá? Então essas são as equações que a gente costuma usar nos movimentos uniformemente variados, tanto no MRV, que é um movimento uniformemente variado em linha reta, quanto no MCU, que é um movimento circular uniformemente variado. Beleza? O nosso foco daqui para frente vai ser o MRV, né? E nós vamos analisar dois casos especiais ali, que seria ali do queda livre e o lançamento vertical. Beleza? Aí, professor, quando que eu vou usar essas equações aqui? Depende, cada caso é um caso, mas não são difíceis. Basta ver o que você precisa calcular e os valores que você tem para botar na equação e descobrir o que você precisa, tá? Então vamos lá. Primeira equação, o primeiro probleminha nosso aqui, pessoal, exemplo, é um probleminha de aceleração média, tá? Então tem aqui um veículo passa pelo ponto A 40 km por hora e após 6 segundos de movimento atinge o ponto B a 80 km por hora. Tá aqui. Então quando ele passa aqui, né? Passa aqui, ele está a 40 km por hora, dispara o cronômetro e depois de 6 segundos de movimento ele passa por um ponto chamado arbitrariamente de B, só que em B ele já está a 80. Eu quero saber qual é a aceleração média dele, do ponto A ao ponto B. A aceleração escalar média classifica o movimento acelerado ou retardado. Primeira coisa que nós temos aqui, pessoal, é pegar os dados, né? Tá? O V, né, é a velocidade final. Tá? Então observe que eu tenho duas notações aqui parecidas, né? O V e o V0. O V é igual a 80 km por hora. Se eu dividir por 3,6, dá 28 metros por segundo. V0, 40 km por hora, dividir por 3,6, dá 11 metros por segundo. Tá? Então a aceleração média vai ser velocidade final menos inicial sobre tempo. Então 28 menos 11 sobre 6, eu vou ter 17 sobre 6. Então só botei e peguei, né? Essa aqui é a fórmula da velocidade média, velocidade final menos inicial sobre tempo.
Botei os valores de velocidade final e inicial, né? O 6 é o tempo que foi de 40 para 80. Então eu chego a uma aceleração média de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Beleza? Então o que eu posso dizer? A cada segundo a velocidade aumenta 2,88 metros por segundo. Tá? É 2,88 metros por segundo por segundo. 2,88 metros por segundo é velocidade. Por segundo dá metro por segundo ao quadrado. Tá? Se eu pegar esse 2,88 e multiplicar por 3,6, eu chego aqui a 10,4 km por hora a cada segundo. Então, a cada segundo de movimento, o ponteiro do velocímetro está pulando 10,4 km por hora. Essa é a aceleração média. Tá? E B, nós temos aqui, né, como a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Então, se eu tenho aumento de velocidade, se a velocidade final é maior que a inicial, o movimento é acelerado. E é isso. Tá? Então, é um cálculo aqui de cálculo de aceleração escalar média, que eu uso a fórmula, aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial, por tempo, velocidade final convertida para metros por segundo, 28, a inicial 11, eu vou ter aqui 17 por 6, dá 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? A cada segundo, a velocidade aumenta 2,88 metros por segundo. 10,4 km por hora a cada segundo. Beleza? Essa equação, esse probleminha aqui, ele tem um pequeno erro. Tá? Eu pensei, vou arrumar, não, vou deixar para ver se alguém descobre o que está acontecendo. Ele tem um errinho. Tá? Tem um erro de valor aí. Eu quero ver se você descobrir, bota no comentário, professor, o que está errado, né? Tá errado tal. Tem uma coisinha errada aí, um valorzinho errado. Então bota lá no comentário, né, do vídeo, lá aproveita, curte, pode comentar, vai me ajudar também, né, que é um vídeo de canal, tá? E ele tem um errinho, quero ver se eu descobro qual é o errinho que tem aí. Tem um errinho, sim, tem um errinho, sim. Dá uma olhada aí, qual é o errinho que está aqui no problema, tá? Beleza? Mas apesar desse errinho, né, dá uma mudança no númerozinho ali, mas é isso aí, tá? Então, aceleração média, eu tenho aceleração média velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por tempo. Se as velocidades são dadas em km por hora, você tem que primeiro converter para metro por segundo. Como é que eu passo km por hora para metro por segundo? Divido por 3,6. E 6 segundos é o tempo necessário para que a velocidade aumente de 40 para 80 km por hora. Tá? Pessoal, o próximo aqui é um exercício da PUC do Rio de Janeiro, né? É bem interessante também, tá? Nós trazemos novamente o conceito de velocidade média. Então é o seguinte, um carro parte do repouso. Informação importante, parte do repouso é informação importante. Com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 km, também 1.000 metros. Qual é a velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? Esses são meus dados. Minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, a distância. Tem que ser a distância em metros. 1 km, 1.000 metros. Velocidade final, né? Inicial, velocidade inicial aqui é 0, né? Posição inicial também é 0, tá? Então, podemos botar também aqui posição inicial 0. Por quê? Porque ele parte do repouso, ele está parado e a partir daquele momento, né, ele começa aí a se movimentar. Então está aqui, ele parte do repouso, e eu quero saber qual é a velocidade final dele, né, depois de percorrer 1.000 metros. Pessoal, velocidade média é a posição final menos a posição inicial por tempo. Tá? O que nós temos aqui? Vamos ver. Então, primeiro, eu tenho que calcular essa posição final, o tempo, tem que achar o tempo. Porque a posição final é 0, tá? Posição final é 0. Deixa eu voltar aqui, né, para não atropelar as coisas. Aqui é 0, aqui é 1.000, tá? Informação que nós temos. De onde é que eu tirei a posição inicial? Porque parte do repouso. Parte do repouso é uma informação adicional que não consta aqui. Posição inicial, S0 igual a 0, ó. Aqui, ó, S0 igual a 0. Então é uma informação que eu tenho. Tá?
E a posição final, 1000 metros. Tá, então é isso aí que... Para calcular a velocidade média, eu preciso dessa terceira informação aqui que eu não tenho, que é o tempo de movimento. Tá? Então, qual é a equação que permite achar o tempo com as informações que eu tenho? Posição inicial S0, que eu sei que é zero porque parte do repouso. Distância total percorrida é a posição final, é 1000. Tá? Aceleração eu tenho, eu quero achar o tempo. Nós vamos ter que usar aquela primeira equação lá, mais compridinha. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado por 2. Botando os dados aqui, a posição final é 1000, a posição inicial é 0. Opa, a velocidade inicial é 0, né? 0 vezes t, 0. Tá? Por que aqui a velocidade inicial é 0? Porque ele parte do repouso, S0 igual a 0, né? Não necessariamente, eu estou, na verdade, supondo, né, que a posição inicial é 0, mas é a velocidade inicial que é 0, tá? Eu estou supondo que ele foi de 0 a 1000, né, mas não necessariamente a posição inicial vai ser 0, tá? Quando ele parte do repouso. Parte do repouso, na verdade, é quando ele está parado e começa a se movimentar, tá? Com velocidade inicial nula. Então, V0 é 0, 0 vezes t é 0, mais 5t quadrado sobre 2. Tá? Eu resolvendo aqui, pessoal, então eu vou ter, né? Esse 2 passa para cá multiplicando, vira 2000. Né? O 5, né? Eu fico aqui só com 5t, eu devia detalhar um pouco mais, mas acho que dá para entender, né? Vamos lá então. Então esse 5 eu passo para cá, né? 2000 por 5 dá 400. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz de 420 segundos. Então eu achei o tempo de movimento, o tempo que ele levou para ir da posição 0 à posição 1000 metros, né, com esta aceleração, sabendo que a velocidade inicial é 0 porque ele parte do repouso. Tá? Beleza? Aí nós, posição final 1000 menos 0 dá 1000. O t quanto é que é? O t eu descobri aqui, dá 20. 1000 por 20 dá 50 metros por segundo. Então, esta é a velocidade final dele, 50 metros por segundo. Eu marquei ali? Não marquei. Tá? Retornamos aqui com mais um exemplo, né, típico aí dos movimentos variados. Tá? Uma questão que a gente utiliza, né, as equações cinemáticas novamente, né, principalmente a função horária ali das velocidades, que é o v igual a v0 mais aceleração vezes tempo, e aquela equação derivada lá, que é a equação de Torricelli, que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Usamos essas duas na íntegra, depois a gente faz algumas modificações que facilitam mais, né, a utilização nesse probleminha. Então é um probleminha clássico e bem ilustrativo, bem aplicado, né, sobre os movimentos uniformemente variados, tá? Especialmente em movimentos em linha reta, né? Então diz o seguinte, um veículo está em movimento uniforme, está lá com velocidade constante, né, de 100 km por hora. De repente, o motorista vê um obstáculo na pista e aciona os freios. Então, ele está a 100 km por hora, o motorista olha para frente, lá vê que mais à frente tem um obstáculo e aciona os freios, né, com o objetivo de parar aí, né, reduzir a velocidade até parar completamente. No momento que ele pisa no freio, a velocidade começa a ser reduzida 10 metros por segundo, aproximadamente 24 km por hora, a cada segundo de movimento, até parar completamente. Tá? Eu quero saber até o tempo, né, o tempo para parar completamente e a distância percorrida durante a frenagem. Então, quais informações que nós temos aqui? Deixa eu carregar os dados, está aqui. Ó. Velocidade inicial, 100 km por hora, é a velocidade que ele está vindo antes de acionar os freios. No momento que ele aciona os freios, a velocidade começa a reduzir, né, com uma deceleração negativa de menos 10 metros por segundo ao quadrado até parar completamente. Então, de onde é que vieram aí esses dados? Primeiro dado importante, pessoal, esse aqui, né? Isso aqui o que é? Isso aqui é minha velocidade inicial.
é a velocidade que ele tinha antes de acionar os freios. Quando ele aciona os freios, o veículo começa a entrar em um movimento retardado, reduzindo, né, 10 metros por segundo a sua velocidade a cada segundo. Então, reduzido, né, a velocidade passa a ser reduzida 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, ela diminui, se passar um sinal de menos, ela diminui 10 metros por segundo a cada segundo, que dá segundo ao quadrado. Prometo que futuramente eu vou usar aí uma mesinha digitalizadora, alguma coisa, né? Para que dê para escrever com o mouse não é fácil, tá? Então toda essa informação aqui, queridos, ó, é a minha aceleração que é negativa. Então reduz velocidade. Reduz velocidade, nós temos aqui uma aceleração negativa. Ó, sinal de menos ali. Reduz 10 metros por segundo a cada segundo. Tá, pessoal, mas o que é o 24 km por hora aí? 24 km por hora só está dizendo o seguinte: 10 metros por segundo é igual a 24 km por hora, tá? É que você tem uma ideia, ou seja, a cada segundo o ponteiro está caindo 24 km por hora, ou, como o problema fornece, que é o valor que nós usamos, 10 metros por segundo, tá? Então, reduz 10 metros por segundo a cada segundo é o menos 10 metros por segundo ao quadrado. E esse valor é a minha aceleração, né, negativa, a minha desaceleração, a minha frenagem. E tem que ser valor negativo porque a velocidade está sendo reduzida. Ele começa a 100 km por hora e termina em zero porque ele para completamente, tá? Então tem que ter muito cuidado aqui na interpretação das minhas informações, dos meus dados. Então, leia com atenção aí. Bom, tempo para parar completamente. Então vamos lá. Para parar completamente, pessoal, eu vou usar aqui essa formulinha aqui, ó, que é chamada função horária ou equação horária das velocidades, né? Aí a gente não dá nome aos bois, a gente tem que entender qual é a equação, quais são as variáveis que ela contém e para que ela serve, tá? Quando para completamente, né, a gente sabe que a velocidade final é zero. Tá aqui especificado parar completamente, tá? Aí eu boto os dados aqui. Velocidade inicial. Ah, a velocidade inicial é 100 km por hora. Mas eu vou botar o 100? Não. Eu tenho que passar de km por hora para metros por segundo. Então eu vou pegar o valor de 100 e dividir por 3,6. Vai dar 28 metros por segundo. Tá? Ó, a dica para quem está tentando achar o erro lá no exercício anterior. Lá. Tá? Então, aceleração menos 10 vezes o t. Eu só trocando de lado, passando menos 10 para o primeiro membro, né? Lembra lá que quando a gente troca numa equaçãozinha, a gente troca o valor, troca de membro, né? O valor, ele troca de sinal, né? Então, o menos 10t passou para o primeiro membro positivo. Então, tem um 10t igual a 28. Passando o 10 para baixo, vou ter 28 dividido por 10. No final das contas, 2,8 segundos é o tempo que ele levou para brecar totalmente aí, para ir de 100 a 0. Né? 2,8 segundos é aí, né, uma frenagem plausível, digamos assim, né, uma frenagem de emergência. Né? Então, se eu estou a 100 e piso nos freios aí, 3 segundos, 4, né, é um valor aceitável para uma frenagem dita de emergência, onde eu tenho que parar totalmente. Né? Depois eu quero, né, saber a distância durante a frenagem. Já vamos falar, apareceu aqui nessa formulinha aqui, né? Tempo de frenagem, já vamos falar com ela aí, tá? Pessoal, para achar a distância, eu vou usar a equação de Torricelli, que é essa aqui, a velocidade final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento, que se for em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada em linha reta, né? Distância, tá? Sem firula aí. É o deslocamento escalar, no caso, né? Eu substituindo os valores, eu sei que a velocidade inicial é zero. Por quê? Aí ele para. A velocidade inicial é 28, é o 100 km por hora, passado para metros por segundo, dá 28, foi o que eu fiz aqui. Mais 2 vezes a aceleração. Opa, a aceleração é menos 10, vezes ΔS.
Pessoal, se essa aceleração for positiva, só um detalhe aqui, ó, se a aceleração for positiva, vai dar uma série de erros, tá? Eu tenho que ter essa consistência física. O menos na frente de aceleração indica que tá parando, tá reduzindo a velocidade. Porque se eu botar aqui, por exemplo, mais, eu vou chegar num tempo negativo. E tempo negativo não tem significado físico, ele não existe um tempo negativo, tá? Depois nós vamos usar as fórmulas auxiliares aqui. Eu resolvendo 0 ao quadrado é 0, 28 ao quadrado, 784 menos 2 vezes 10, 20, positivo com negativo, negativo, ΔS. ΔS é o cara que eu quero achar, é a distância de frenagem, então eu passo esse menos 20 ΔS para o primeiro membro, mais 20 ΔS, igual a 784. O 20 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, então eu vou ter 784 por 20, eu vou chegar em 36,4 metros. Tá? Temos também uma forma auxiliar. Em vez de você isolar aqui, por exemplo, né, no caso do tempo de frenagem, em vez de você aplicar aqui botar aqui os valores, passar um valor para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, a gente pode pegar essa fórmula e isolar o tempo. Aí nós ficamos assim, ó. Então pode dizer que a fórmula para calcular tempo de frenagem é essa. Tempo igual a velocidade final menos velocidade inicial por aceleração. Carregando as resoluções, né? Tempo igual a 0 menos 28, menos 28. Menos 28 dividido por menos 10. Negativo com negativo cancela, o negativo com negativo positivo. 28 por 10 dá 2,8 segundos. Então, né? Essa fórmula aqui eu não tenho perigo de me enrolar. Principalmente se aqui já não tem muito traquejo ali com resolução de equação, onde eu tenho que ficar movimentando variável para os lados da equação. Aqui o tempo já está isoladinho, é só botar os valores ali e dividir com calma. Né? Observe que aqui fechou, né? Negativo embaixo com negativo em cima, negativo com negativo positivo, eu cancelo simplesmente, chego no valor positivo de velocidade. A distância de frenagem, eu peguei a equação Torricelli e também dei uma modificadinha nela. Tá? Então tem lá velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, 0. Menos velocidade inicial ao quadrado, menos 28 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 10. Menos 28 ao quadrado dá... Toma cuidado que esse menos não está dentro do parênteses com 28. Não vão fazer assim, negativo expoente par. Não. Esse 28, esse menos não é do 28, ele é da equação. Então vai ficar 28 ao quadrado menos 784. 2 vezes 10, 20. Positivo com negativo, negativo. Negativo em cima, negativo embaixo, corta, corta. Aí eu fico com 784 por 20, que dá isso aqui. Faz com calma, devagar, cuidado com a matemática básica. Tá? Então observe que eu cheguei nos mesmos valores, porque são as mesmas equações. Isso aqui é um pouquinho modificado. Essa equação aqui é a equação de Torricelli modificada. Eu passei, né, o V0 para cá, passei o 2vezes para baixo. Tá? Isso e isso são a mesma coisa, isso e isso é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu já tenho o que eu quero isolado. Tá vendo? Eu já tenho a distância isolada aqui, ó, só substituir e já ajudei. Eu tenho já o tempo isolado aqui, ó, só botar os valores, já acho o tempo. Aqui o tempo está aqui atrás, ó. Aí eu tenho que passar, tenho que dividir. Faz do jeito que você achar melhor. Expus aqui as duas alternativas, tá? Então uma questãozinha que sempre cai em prova de movimentos variados, tá? Que é você achar tempo de frenagem, distância de frenagem. Beleza? Tranquilinha, né? Até mais. Até o próximo bloco de atividades aí sobre movimentos de queda livre e lançamentos verticais para cima. Estamos de volta aí com a nossa aula de MRUV, tá? Nos movimentos uniformemente variados. Agora a gente vai dar uma atençãozinha aqui a dois tipos especiais de movimentos retilíneos uniformemente variados, né? 2 MRUVs, tá? Primeiro que nós temos aqui é queda livre. O que é uma queda livre? Queda livre é um movimento executado por um corpo quando ele é solto de uma certa altura. Então nós não arremessamos para baixo, nós simplesmente deixamos cair. Então quando um corpo está suspenso de uma determinada altura,
em relação a uma referência, por exemplo, o solo, o chão, né? E nós deixamos cair esse corpo, ele executa um movimento que a gente chama de queda livre. Tá? Então ele não é lançado para baixo, ele é simplesmente solto. Então a velocidade inicial de movimento vai ser sempre zero. O que é que nós temos que saber aqui sobre esse movimento em particular, então? A velocidade inicial dele vai ser sempre zero, porque ele é solto de uma certa altura, iniciando o movimento de queda livre. Tá? Ele possui uma aceleração, que a gente já vai chamar de aceleração gravitacional. O que é aceleração gravitacional? A aceleração é o aumento de velocidade que os corpos experimentam quando eles estão em queda, né? Em queda livre, próximos aí à superfície da Terra. Tá? Esse G, então, a gente chama de aceleração gravitacional local, ele vale 9,8 alguma coisa, mas nós sempre aproximamos aí para 10, né? 9,8 alguma coisinha, alguma diferença ali na terceira casa, se eu não me engano, dependendo aí da altitude em relação à superfície, da latitude, se é na linha do Equador, se é no polo, tá? 9,8 alguma coisa, a gente arredonda, né, para nossos trabalhos aqui, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, todo corpo que cai em queda livre, a velocidade dele vai aumentar sempre 10 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então, você tem aqui 0 para 1 segundo, 10 metros por segundo, para 2 segundos, 20 metros por segundo, para terceiro segundo, 30 metros por segundo e assim sucessivamente. Né? A velocidade vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo de movimento de queda. Tá? Como se trata aí de um movimento uniformemente variado, né, um MRUV, né, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a aceleração é constante, o aumento de velocidade é sempre de 10 em 10, tá? Ele tem umas equações semelhantes lá às que nós vimos lá na introdução ao MRV. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, variação de altura. Né? O que é variação de altura? Variação de altura ou altura. Tá? Eu posso considerar sempre aqui a superfície onde finda o movimento como zero, né? Aí uma altura máxima, né? Aqui, né? Que eu vou chamar de H. Então eu posso chamar tanto ΔH quanto H. É os metros de altura que é dado nos problemas aí, tá? É igual a 1 meio de GT ao quadrado. Lembra, esse G aqui então é o nosso 10, que é sempre fixo, né? Sempre 10. Detalhe importante que para queda livre ele sempre vai ser 10, tá? 10 positivo. Por que é positivo? Porque é um movimento acelerado, ele desce ganhando velocidade. A velocidade final vai ser g vezes t, né? Por que não tem V0 aqui, professor? Não tem V0 porque uma característica da queda livre é justamente ter a velocidade inicial zero, né? Ele parte do repouso e cai ganhando velocidade. Da equação de Torricelli, nós tiramos essa aqui, ó, V igual a raiz de 2g ΔH, tá? Ou simplesmente h, que é a nossa altura. Desta primeira equação que nós discutimos aqui, a gente tira o tempo de queda, tá? O tempo de queda é igual a raiz de 2hg. Então, da queda livre, nós conseguimos tirar facilmente aqui o tempo de queda em função da altura, né? Nós podemos achar também o tempo de queda em função da velocidade, tá? Mas a altura é sempre, né, é mais fácil de você definir numa queda do que a velocidade com que o corpo chega aqui no final. A altura basta você medir aqui o comprimento, né? A velocidade você teria que ter um jeito aí de medir. Tá? E vai ser sempre mais fácil analisar os movimentos de queda livre, né, e movimento vertical para cima, achar o tempo, né, através dessa equação aqui. O detalhe é o seguinte: o tempo de descida, o tempo que um corpo leva para ir de uma altura h até zero, o tempo de queda livre é justamente igual ao tempo de subida, ou seja, o tempo que um corpo que é lançado para cima leva para atingir a altura máxima até a velocidade final zero. Então, se nós tivermos, por exemplo, um lançamento vertical para cima, o corpo sobe até uma altura máxima, para, velocidade final zero, inverte o movimento e retorna em queda livre, o tempo total de movimento vai ser esse tempo de queda vezes 2. Por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, é igual, tá? Tempo de descida. Então, eu calculando o tempo de descida por esta fórmula aqui mais fácil,
esse tempo de descida vai ser igual ao tempo de subida. Então, qual que vai ser o tempo total de movimento de um corpo que é lançado para cima, vai até uma altura máxima e retorna em queda livre? É o tempo de descida, que é o tempo de queda livre, vezes 2. Tá? Observe que se eu quiser achar o tempo, né, a partir das equações aqui, né, digamos que eu queira achar o tempo para chegar à altura máxima, né, eu vou cair aqui numa equação de segundo grau, porque, por exemplo, se eu tiver altura, eu boto a altura aqui. Tá? A velocidade inicial, eu tenho que saber. Opa, mas aparece um tempo aqui e um tempo ao quadrado. Então, se eu quiser achar o tempo de movimento, o tempo de subida, a partir da altura e da velocidade inicial, eu vou ter que, né, lançar a mão em uma equação de segundo grau. Tá? Então aqui também, se eu conseguir o tempo, se eu souber aqui o tempo de, né, o tempo de a velocidade de lançamento, velocidade inicial, eu acho também fácil o tempo de subida, sem problema. Né? Aqui para achar a velocidade inicial, né, velocidade inicial é igual a menos 2gt, GH. Tá? Então, é sempre mais fácil eu achar o tempo de descida e de subida até a altura máxima, tá? Considerando apenas o tempo de queda, porque o tempo de queda é o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida. Se eu quiser achar o tempo de subida por essas equações aqui referentes a lançamento vertical para cima, eu caio numa equação de segundo grau. Tá? Então, queda livre, lançamento vertical para cima. É quando um corpo é lançado da altura zero, do chão, do solo, e ele sobe até uma altura máxima. Nessa altura máxima, a velocidade final é zero. Né? Ele vai ficar flutuando? Não, ele vai voltar, vai instantaneamente, ele inverte o sentido do movimento e retorna em queda livre. Então eu lanço alguma coisa para cima, essa alguma coisa sobe até a altura máxima e volta em queda livre. Tá? Qual que vai ser o tempo de movimento aqui? Vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que os dois tempos são iguais. Aí fica mais fácil, meus queridos, eu calcular o tempo de descida e multiplicar por 2. Porque se eu quiser achar o tempo de subida por aqui, ó, né, por esta equação, eu vou cair numa equação de segundo grau, se eu tiver a velocidade inicial ainda. Né? Tem esse detalhe. Tá? Então, lançamento vertical para cima, o detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que a aceleração gravitacional vai ser negativa. Por quê? Porque trata-se de um movimento retardado, ou seja, o corpo sobe perdendo velocidade, até atingir a máxima altura, onde a velocidade final vai ser zero. Tá? Então, sempre analisar o seguinte, se o corpo está ganhando velocidade, como por exemplo na queda livre, a aceleração gravitacional é positiva. Se o corpo está perdendo velocidade no lançamento vertical para cima, a aceleração gravitacional é negativa. Tá? Ah, professor, aparece um menos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a velocidade de lançamento, tá? Vai ser raiz de menos 2 vezes GH. Mas não vai aparecer uma raiz negativa, não, porque na hora que eu botar o menos 10 no lugar do G, eu vou ficar com menos 2 vezes menos 10, dá mais 20 vezes H. Vai aparecer um número positivo aqui, sem problema. Tá? E nós temos o lançamento vertical para baixo, que a gente vai ver no último exercício, que era um exercício da lista também. Tá? Interessante, a gente vai analisar ele. Neste caso, eu tenho também uma aceleração gravitacional positiva, porque ele também desce ganhando velocidade. Só que tem um detalhe. No lançamento vertical para baixo, a gente não simplesmente solta ele para cair, a gente arremessa ele para baixo. Tá? Então aqui, ó, queda livre, eu solto, ele estava parado, eu solto, ele começa a ganhar velocidade. No lançamento vertical para baixo, eu jogo ele para baixo. Então a velocidade com que ele começa o movimento de descida não é zero, é a velocidade com que sai da sua mão, por exemplo, se você jogar para baixo. Tá? Neste caso, a aceleração gravitacional também é positiva, pois trata-se de um movimento acelerado. Só que ele tem uma velocidade inicial maior que zero. Tá? As equações são basicamente as mesmas aqui
do lançamento vertical para cima, tá? Para achar aqui a velocidade final já fica um pouquinho mais complicado, que agora eu tenho que considerar o V0 aqui, né? Tá? Beleza? Aqui na queda livre, observe que queda livre não tinha o V0 aqui dentro da raiz. Aqui o V0 aparece porque é um termo que eu tenho que considerar, porque ele não parte do repouso, né? Ele não começa do repouso, tá? 2GH. Mas tendo a velocidade inicial, né, e tendo a altura, eu consigo calcular a velocidade final, ou, né, se eu tiver o tempo de queda, eu uso também, né, tem a velocidade inicial, o tempo de queda, eu também uso esse aqui. Bom, no final das contas, qual que eu vou usar vai depender do problema e das informações que eu tenho, tá? Eu não posso apontar aqui agora, vou usar essa ou aquela. Não. Depende das informações que eu tenho, depende do contexto, tá? Então, nós temos aqui 3 MRUVs, movimentos retilíneos, né, uniformemente variados, com aceleração constante, ou seja, a queda livre, que cai a velocidade aumentando 10 metros por segundo a cada segundo, o lançamento vertical para cima, onde o corpo sobe reduzindo a velocidade 10 metros por segundo a cada segundo, até parar na altura máxima, velocidade final zero, e o lançamento vertical para baixo, onde o corpo cai 10 metros por segundo a cada segundo, mas partindo de uma velocidade inicial diferente de zero, maior que zero. Tá? Então são os 3 MRUVs aí que a gente tem de movimento vertical. Beleza? Dá uma pausinha e depois a gente volta ali para a atividade. Voltamos aqui com uma atividade de lançamento vertical para cima, queda livre, né? Dos 2 tipos de movimento embutidos num só. Então, nós vimos ali que lançamento vertical para cima e queda livre são 2 movimentos praticamente complementares, que quando a gente joga alguma coisa para cima, esse algumas coisas que foi jogado para cima, sobe até uma altura máxima, para, inverte o movimento instantaneamente e retorna em queda livre, né? Então, nós temos aqui o seguinte problema. Um corpo é lançado verticalmente para cima, atingindo uma altura de 30 metros. Então, isso aqui é o nosso ΔH, ou simplesmente chamado de H. Não tem problema, né? Pode ser o nosso H, porque a gente considera a altura zero ali o solo, né? Tá? Então, é a altura aí, sem complicar, sem se embananar com referência, né? Com orientação do movimento, a gente chama isso aí de H e tá bom. Tá? Considerando a aceleração gravitacional local, né, o nosso G, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né, porque a gente sabe que 9,8 alguma coisa, né, uma dízima, né, nós, para finalidade de facilidade de cálculo, nós arredondamos aí para 10. Tá? Determine o tempo total de movimento, a velocidade inicial de lançamento e discuta os resultados obtidos. Né? Essa discussão aí é com relação a será que os valores calculados, né, coincidem com o caso real, considerando o atrito com o ar, por exemplo? Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos, né, o tempo total de movimento. O seguinte, primeiro detalhe importante para facilitar as coisas. O tempo, né, que um corpo leva para subir de zero até a altura máxima é o mesmo tempo que um corpo leva desta altura máxima a retornar à altura zero em queda livre. Então, um corpo sobe até uma certa altura, leva um tempo que eu vou chamar de TS, tempo de subida. Na altura máxima, esse corpo atinge velocidade final zero e retorna em queda livre. O tempo para sair da altura máxima e chegar até a altura zero no solo, eu chamo de TD, né? Tempo de descida. O detalhe é que o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Né? O tempo de queda livre é o mesmo tempo que o corpo leva para chegar da altura de lançamento até a altura máxima. Aí o que é conveniente para nós? É sempre nós calcularmos o tempo de descida, que é bem mais fácil, tá? E multiplicar esse tempo por 2, visto que o tempo de subida e descida são iguais. Então o tempo total de movimento, que é o que propõe o exercício A, é eu calcular um dos tempos, que fica mais fácil para mim calcular o tempo de descida, ali da queda livre, e multiplicar por 2, tá? Porque se eu for calcular o tempo de subida ali, né, do lançamento vertical para cima, eu vou cair numa equação de segundo grau. E eu tenho que ter a velocidade inicial também, né?
que é um dado que eu não disponho. Tá? Então aqui o tempo total de movimento. Né? Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, TS igual a TD. Então vamos calcular o tempo de descida, que é o tempo de queda livre. Nós vimos lá que o tempo de queda livre é 2 vezes a altura por g. Fica assim. Facilita por quê? Porque a velocidade inicial é 0. Então a gente tira um coeficiente complicado de achar ali da parada. Tá? Então, resolvendo aqui, eu sei que a altura é fornecida, 30 metros. Então, o tempo de descida é 2 vezes a altura, que é 30, dividido por 10, que é 1000g. Resolvendo aqui 2 vezes 30, né, 60. Né, 60 dividido por 10 dá 6. Eu vou chegar aqui em raiz de 6, por isso que eu cheguei aqui nos 2,4 segundos. Tá? Eu chego aqui numa raiz de 6 e você extrai aí na calculadora facilmente. Lembrando que ele pede o tempo total, e o tempo total é o tempo de descida mais o tempo de subida. Calculamos o tempo de descida, mas o tempo de subida é 2,4 segundos também. Então, tempo total, 2,4 mais 2,4. 4,8 segundos é o tempo para subir até uma altura máxima, inverter o movimento e voltar em queda livre até a altura de lançamento. Tá? Velocidade inicial de lançamento. Importante, né? Nós estamos arremessando esse corpo para cima, né? Como ele está subindo, ele está descrevendo um movimento retardado, ou seja, a aceleração é negativa. Tá? Ele vai diminuindo gradativamente a velocidade à medida que sobe. Tá? Então ele começa sempre reduzindo 10 metros por segundo a cada segundo de movimento, a sua velocidade. Então nós temos essa formuleta aqui, a velocidade inicial é igual a raiz de menos 2 vezes g vezes h. Lembra que, né, o g, quando o corpo é lançado para cima, ele sobe reduzindo a velocidade. Na verdade, a gente vai ver posteriormente que quem freia o movimento desse corpo, né, quem dissipa energia mecânica, é a força-peso. Tá? Então o movimento acaba sendo um movimento retardado porque ele está perdendo velocidade à medida que sobe. Então nós temos aqui 2 menos 2 vezes g vezes h, tá? Menos 2 vezes, o g vale menos 10 vezes 30. 2 vezes 2, 20, menos com menos positivo. Eu vou chegar aqui em 20 positivo vezes 30, vai me dar a raiz 600. Extraindo a raiz 600 eu chego aqui, né, numa velocidade inicial de 24,5 metros por segundo. Isso é a velocidade com que o corpo é lançado para cima. Tá? Outro detalhe interessante, que facilita também as continhas. A velocidade com que um corpo é arremessado para cima é a mesma velocidade do final de retorno. Tá? Final de queda livre. Então, se eu lanço um corpo para cima a 24,5 metros por segundo, ele sobe até uma altura máxima e inverte o movimento, retorna em queda livre, e ele vai chegar na mesma altura de lançamento também a 24,5 metros. Ou seja, o tempo que a velocidade com que eu arremesso é igual à velocidade com que ele chega na mesma altura de lançamento. Então é fácil para mim também calcular essa velocidade inicial através da velocidade final, tá? De queda livre. Você tem que a velocidade final de queda livre é simplesmente g vezes t, porque a velocidade final de queda livre, quando ele, no retorno ele chega na altura de lançamento, é a mesma velocidade com que ele foi arremessado para cima. Então a velocidade de lançamento é igual à velocidade de retorno. A velocidade de retorno é a velocidade ali do final da queda livre. Tá? Então vai dar uma pequena diferençazinha por causa de arredondamentos, tá? Mas é a mesma coisa. Então eu tenho g, 10 e o tempo de queda, né? Que é 2,4 segundos. Cuidado, não é 4,8 segundos, é 2,4, tá? Aqui eu estou considerando apenas o tempo de queda, tá? Que dá também. Então muitas vezes é mais fácil fazer os cálculos partindo, né, desse movimento composto ou simplesmente o lançamento vertical para cima, considerando o retorno, tá? Porque o tempo de retorno é mais fácil de calcular, a velocidade final de retorno é mais fácil de calcular, e é a mesma velocidade com que o corpo é lançado para cima, tá?
certo? Então, muitas vezes convém eu sempre seguir essa óptica, né? Se eu estou arremessando o corpo para cima e ele retorna, faz os cálculos pelo retorno, vai ser igual os valores para o lançamento, tá? Beleza? Então aqui, ó, discutir os resultados, né? Nesses cálculos que a gente faz aqui no MRV, a gente sempre desconsidera a resistência aerodinâmica, né? A resistência com o ar, tá? Então as velocidades, os tempos de subida e descida são, né, aproximados, são menores, né? Tá? Porque o ar retarda um pouco o movimento, ele freia, né, os objetos, tanto na subida como na descida. E esse tempo, né, ele acaba sempre um pouco menor, né? Ele leva a altura acaba sendo sempre um pouco menor que a calculada e, logicamente, o tempo de subida e queda, né, também acaba sendo um pouco menor, tá? Então as velocidades acabam sendo menores aí, né? As velocidades acabam sendo menores do que as calculadas e, por conseguinte, também isso afeta, né, no tempo de subida e no tempo de descida, que acaba sendo menor, tá? Ligeiramente menor, tá? Então, rigorosamente esses resultados nós iríamos obter se nós desconsiderasse, né, a resistência do ar. Num caso real, né, depende do que eu vou jogar para cima, por exemplo. Nesse exemplo aqui, se eu jogar uma bola de gude, é uma coisa, se eu jogar uma bola de basquete, já é outra. Então, né, em casos reais, a gente tem que considerar a geometria do objeto que está em movimento no ar, tá? Então, nesses casos aqui, nesses meus cálculos, eu estou desconsiderando as resistências aerodinâmicas, tá? Então, esse é um exercício padrão aqui dos MRUVs queda livre, lançamento vertical para cima e lançamento vertical para baixo. Aqui não tem lançamento vertical para baixo, né? Lançamento vertical para cima e a queda livre, certo? Aqui são dois movimentos complementares. Eu lanço um corpo para cima, né? E depois ele retorna, como está sendo solicitado ali, né? O tempo total de movimento, né? Tudo considerando a aceleração total, o tempo total de movimento, a velocidade inicial de movimento, né? E estou supondo aí que ele retorna em queda livre, né? Tá? Então, esse é isso, pessoal. Então, relativamente simples, né? Só tomar cuidado aí com os valores, tá? Então, vamos para a próxima aí. Essa aqui é uma questão da VUNESP, né? O corpo A é abandonado de uma altura de 80 metros no instante em que um corpo B é lançado verticalmente para baixo. Então, nós temos dois casos aqui de movimentos variados, só que um é queda livre, um corpo é deixado cair, ele é solto do repouso, e o outro é lançado para baixo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e de uma altura de 120 metros. Ó, desprezando aí a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar sobre o movimento desses dois corpos que aí nós temos as opções ali. Os dois chegam ao solo ao mesmo tempo. Então a questão aqui é verificar, né, qual é o tempo, né, de chegada no solo. Tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui na ilustração, eu tenho o primeiro que é uma queda livre, de uma altura de 80 metros, que é o problema está dizendo, o corpo é abandonado, solto. Né? Então nós temos a velocidade inicial zero. E o outro, ele é arremessado uma velocidade inicial de 10 metros por segundo de uma altura de 120 metros. Eu quero saber se eles chegam primeiro, se um chega primeiro que o outro, se eles não chegam juntos, e assim, né? Até bater aqui com uma das opções. Primeiro, queda livre, mais fácil, né? Calcular o tempo de queda de ar na queda livre. Aqui eu botei na equaçãozinha, né? Eu poderia botar naquela equação T é igual a raiz de 2H sobre G. Botei aqui, tá? O ΔH então é 80, o meio. O G é 10, T ao quadrado. Eu posso cortar esse 10 com esse 2, eu vou ficar 5T quadrado, tá? Então como está aqui, troquei de lado.
Passei esse termo todo aqui que dá 5t² para lá, né? Então eu corto aqui, ó. Corto 10 com 2, aqui eu fico 5t², tá? Passo 5t² para o primeiro membro, passo para cá, né? E eu inverto e passo 80 para o segundo. Como eu inverti os dois ao mesmo tempo, não preciso me incomodar com o sinal. O 5 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então eu vou chegar com t² igual a 80 dividido por 5. Né? O t é raiz de 16 e eu chego aqui no valor, né, de 4 segundos. Então esse aqui é o tempo de queda livre. Certo? Depois eu vou calcular aqui, né, o tempo de queda de B. Né? Então, no lançamento vertical para baixo, eu quero saber. Observe que aqui eu não estou mais, né, não é queda livre, eu não posso desprezar o V0, porque o V0 vale 10. Então, ΔH é 120, V0T, mais o meio de 10t². Eu, né, inverti aqui as posições, eu escrevi, né, peguei o termo, poderia botar 5 já aqui, né? Peguei o termo t², joguei para a esquerda, esse aqui joguei para a esquerda, 120, e igualei a zero, para obter uma equação do segundo grau. Né? 10 com 2 eu divido menos 5t², menos 10t mais 120. Eu posso ainda dividir essa linha por 5, né? Então, menos 5 dividido por 5 por menos 5 dá 1, menos 10 dividido por menos 5 dá 2t, 120 dividido por menos 5 dá menos 24. Tá? Então aqui, pessoal, eu caí numa equação de segundo grau, né? Simplifiquei, modifiquei ali, trabalhei com os dados para obter uma equação quadrática, né? t² mais 2t menos 24 igual a zero. Né? Eu sei que o termo A, né, vale 1, o termo B vale 2, o termo C vale 24. Né? Então, esqueci de botar aqui. Aqui é 24, tá, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui. Faltou aqui, sempre fica algum detalhezinho aqui, esse 24 aqui, ó. Menos 24, tá? Menos 24 e o C. Ó, agora então nós temos aí que delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que vale 1, né? Que multiplica c, que vale menos 24. Tá? Aqui menos 24, não é 120 como está aqui. Eu chego com delta igual a 4 mais 96, eu chego em delta 100, bem conveniente, né? Então eu tenho que t igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Estou resolvendo aí uma equação do segundo grau. Vou achar os dois valores de t, as duas raízes da equação, né? Então, eu tenho que t igual a menos 2 mais ou menos raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Primeira opção que eu tenho aqui, né, é menos 2 mais raiz de 100 sobre 2. Resolvendo aqui vai me dar 4 segundos, né? Então aqui vai dar 10, menos 2 mais 10 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4 segundos. A segunda raiz de t da equação, eu vou ter, né, menos 2 igual a menos 10 sobre 2. Eu vou chegar a menos 6, só que eu vou descartar isso aqui porque na física nós não podemos ter tempo negativo. Então eu descarto isso aqui e pego apenas este valor. Então observa que achar o tempo de movimento, né, por exemplo, de um lançamento vertical para baixo, já conhecendo a altura, né, e a velocidade inicial, tem que ter esses dois aqui, né, já é mais complicadinho porque eu caio numa equação quadrática, como se fosse um x², né? Aí essa equação vai ter duas raízes. Para nós aqui nós temos apenas uma raiz válida que corresponde a um tempo positivo. A outra a gente descartou porque é um tempo negativo e ele não pertence, né, às nossas soluções aqui. Tá? Deixa eu apagar.
Então era isso, né? Então finalizamos com uma... Deixa eu voltar lá. Finalizamos com uma questão que envolve queda livre e lançamento vertical para baixo. Então na queda livre, 4 segundos. Nesse lançamento vertical para baixo, 4 segundos. Então nós ficamos aí com a opção, né? O corpo beijou só. Não. Os dois chegam ao mesmo tempo. Então é a opção A. Os dois corpos chegam ao mesmo tempo no solo. Questão muito bacana, tá, pessoal? Então, no geralzão é isso, né? Ficou uma aula aí meio comprida, mas o objetivo é fazer um apanhado geral aí, né? O melhor possível aí sobre movimento retilíneo uniformemente variado, né? Em especial esses tipos de movimentos verticais aí, queda livre e os lançamentos verticais para cima e para baixo, né? Queda livre, um movimento acelerado, lançamento vertical para cima, um movimento retardado, e lançamento vertical para baixo, um movimento acelerado com velocidade inicial diferente de zero, maior que zero. Tá? Então nós conseguimos fazer um apanhadão geral aí no conteúdo que nós trabalhamos. Então, até mais aí.